Aqui, Miguel Otto, podem ou não podem, ou melhor, devem ou não, ser suscetíveis a questões emocionais ou a questões desta índole que estamos aqui a falar? Fátima, antes de mais, muito obrigado, porque acho que este debate, de facto, está a ser muito interessante. Subscrevo inteiramente que está a ser uma noite seguramente interessante para os portugueses que nos estão a ouvir e creio que era mais necessário acontecer neste ou noutros fóruns este tipo de debates e, sobretudo, com este nível de cortesia e de interesse e de empenho de todos. Eu acho que sim, e efetivamente eu subscrevo inteiramente o que já foi dito pelo arquiteto Roberto Teles e pelo Dr. José Albino Maltês, que há uma componente absolutamente essencial e creio que talvez aí seja o polo que nos divide. A racionalidade a que se agarra o lado republicano, esta ideia do sufrágio universal para os chefia de Estado, é aquela que depois cai de facto na prática, quando depois, como já foi citado, a ideia de que os nossos chefes de Estado, e concretamente os nossos presidentes, os nossos últimos presidentes eleitos civis, pós-25 de Abril, não foram 4 vezes eleitos porque a Constituição não o permite, mas não temos dúvidas que teria sido e muito provavelmente teríamos ainda hoje o Dr. Mário Soares cheio de energia à frente e em Belém. A outra questão que me parece essencial aqui, portanto, isto dá-nos uma ideia que eu gostaria de remeter para o debate, que é esta ideia da estabilidade. E já agora aqui apenas um parêntese, que é, se olharmos para a nossa vizinha Espanha, que foi hoje aqui já miúdo citada, mas podíamos ver noutros casos, acho que a vizinha Espanha não deixa de ser para nós digamos, um exemplo, ou pelo menos uma referência a terem atenção, antes de mais pela proximidade e por uma história que foi muito em paralelo. Mas se repararmos, eles têm um chefe de Estado desde que transitaram para a democracia, que é o rei Juan Carlos, e tiveram 4 primeiros ministros. Dizer que isto é apenas por acaso, tal como já foi aqui dito que o índice de desenvolvimento humano é por acaso que nos 10 primeiros a maioria são monarquias, ou que nos 20 primeiros a grande maioria são monarquias, ou seja, não encontrar aqui uma correlação parece-me obviamente, digamos, eventualmente duvidoso. Portanto, fecho aqui o parênteses apenas para dizer que esta dimensão da estabilidade, obviamente que tem um fator em si mesmo positivo nas múltiplas dimensões, naturalmente aquela que hoje tanto nos preocupa como seja a dimensão económica, mas seguramente no campo dos afetos. E eu aqui não posso estar mais de acordo, eu acho que essencialmente este é o ponto que nos separa. Pensar que a dimensão de uma comunidade, a dimensão de um país, que a história e um futuro desse mesmo país se faz apenas por somatório ou por redução ou por simplificação racional, é para mim um absurdo completo. Quer dizer, aquilo que efetivamente nos trouxe até aqui, foi essencialmente uma história de emoções, uma história de afetos, e esses afetos foram aqueles que nos conduziram muitas vezes a fazer coisas verdadeiramente inimagináveis. Na história mais longínqua, eu diria provavelmente na história mais próxima. Portanto, eu acho que a dimensão do afeto, infelizmente, tem penalizado Portugal, as decisões dos portugueses, dos governos portugueses, eu diria até na generalidade dos pequenos e grandes poderes que aqui estão instalados, que é a ausência desses afetos. Concordando consigo, imagino que muitos dos que nos estão a ouvir concordam consigo. A pergunta seguinte é: mas que afeto é que se pode desenvolver a partir de um rei? Que afetos podem emanar de uma monarquia que não possam emanar do Presidente da República, quer seja Mário Soares ou Cavaco Silva ou qualquer que ele seja? A resposta em si tem já quer dizer, a pergunta tem em si já uma resposta. O problema é um problema limitado no tempo, quer dizer, nós até podemos gostar muito do Dr. Mário Soares, mas é o segundo mandato, ele tem que se ir embora. Começa logo por aí. Portanto, há uma limitação no tempo. E o tempo aqui não é indissociável. O tempo é, de facto, um fator fundamental. Primeiro aspecto. O segundo aspecto é que, e também já foi aqui referido, e portanto desse ponto de vista vou repetir, mas acho um aspecto fundamental, e que é esta dimensão da família, quer dizer, nós queremos quase que criar aquele cidadão utópico, não é? Desenraizado da sua própria família, metido em instituições mais ou menos racionalizadas, para fazer o cidadão perfeito. E isto, numa dimensão monárquica, não existe, porque a base é a família. A base são os afetos e as emoções que estão carregadas à família. Aliás, eu diria que um dos grandes problemas da comunidade, eu diria em geral, pelo mundo fora, mas em Portugal, creio que é bastante visível, são esta carência de famílias estruturadas, são esta carência de famílias apoiadas, e, portanto, eu diria que a dimensão dos afetos é aquilo que mais nos tem faltado. Eu penso que estamos agora a pôr o dedo na ferida, que é a questão dos valores. Já agora, portanto, deste lado, a opção é pelos
afetos, a opção é pela família como Não base? exclusivamente, é uma dimensão fundamental, mas ao fato, deixe-me só dizer só isto. Repare-se que, voltando ao índice, o índice vale como vale, mas é uma referência apenas para, se calhar, ser manuseada. Mas repare-se que, de 2003, de acordo com o PNUD, nós estávamos, em 2003 estávamos no 23º lugar, e em 2007, de acordo com o relatório que saiu, estamos em 29º. A Espanha, em sentido contrário, evoluiu 6 pontos dentro deste ranking. Portanto, estou a simplificar o debate, provavelmente estarei a simplificar o debate. Estarei a simplificar o debate quando quero agarrar um índice e quero dizer que nos 10 primeiros são maioritariamente monarquias e nos 20 primeiros ainda é maior essa maioria. Talvez, mas se nós quisermos pensar com algum, digamos, abrangência esta dimensão, não podemos camutear esta realidade. E, se formos à essência das questões, na minha opinião, a dimensão do afeto não pode ser aqui afastada. Daniel Oliveira, que valores estão na base do republicanismo? Vamos ver. Daniel Oliveira. O primeiro valor de todos é esta ideia de que nós nascemos livres e iguais. E esta é, para mim, a base, mais até do que ser eletivo ou não ser eletivo. Eu tenho um Presidente da República, em quem não votei, que é, se não me engano, peço desculpa se me engano, filho de um gasolineiro. E isso, eu que não votei nele, tenho orgulho de ter, como chefe de Estado, o filho do gasolineiro e disso ser possível. E essa é a minha grande divergência com os monárquicos, que ultrapassa a discussão do regime. É muito mais profunda. É a ideia de que ninguém pode estar excluído da possibilidade de chegar ao topo da hierarquia do Estado. Ninguém. E quando eu digo aqui ninguém, significa homens, significa mulheres, significa cidadãos que não são filhos de portugueses e ganham a nacionalidade portuguesa, significa todos, a partir de uma determinada idade. Gostava de lembrar que a outra grande divergência, mas não é com os monárquicos, ou não é com todos os monárquicos, nem com todos os republicanos, é que eu ouço falar muito da palavra consenso. Eu não gosto da palavra consenso. A democracia é o espaço da divisão. A democracia é o espaço do confronto. A democracia é o espaço, e só assim é que a democracia vai mudando e vai evoluindo. Ou seja, esta nostalgia, que não é exclusiva dos monárquicos, nem sei se existem todos os monárquicos, mas esta nostalgia de uma unidade em que todos temos os mesmos afetos, é uma que eu não me sinto. Eu nunca me sentiria nenhum afeto se fosse súbdito, fosse de quem fosse, por exemplo, do Sr. Duarte Nuno. Não consigo perceber exatamente de que é que se está a falar. Eu tenho um afeto, que é pela liberdade. E isso significa que eu posso achar coisas absolutamente diferentes de todos os outros e viver aqui bem. Eu posso não gostar do meu chefe de Estado e não estar excluído deste espaço. Ou seja, não ser um menor porque não me sinto súbdito de ninguém. Isso não acontece em monarquia? Basta pensar em Espanha, que existem partidos republicanos. Estive aqui há pouco tempo um cidadão espanhol aí sentado nessa cadeira que manifestou as suas... Quando eu digo em Espanha... As suas convicções contra o rei. Sim, em Espanha existem partidos republicanos, mas de facto não é visto com muito bons olhos, por exemplo, uma contestação completamente aberta ao rei. E é normal que não seja, porque o rei não é o Presidente da República. O rei supostamente representa a pátria. E, portanto, se eu contesto o rei, estou a contestar a pátria. Ora, se eu contesto o meu Presidente da República, não estou a contestar a pátria. A figura humana da pátria, não dizer mas de Arlindo o problema Maltês. é que a pátria não deve ter figura humana. A pátria somos todos nós. E esta ideia de que quem está provisoriamente num lugar, porque nós lhe demos esse lugar e lhe o vamos tirar. Devo recordar que Mário Soares teve 14% nas últimas eleições. Era consensual. E passou a ter 14%, o que significa que nós temos esta capacidade, bem ou mal, de escolher, de dar e de retirar só nós.